Eu tinha apenas 3 anos e meio, mas tinha uma esposa que viveu por 30.000 anos. Ela me ameaçou a ser seu marido de infância. Ou então, ser o fertilizante desta terra, só porque eu ainda usava calças abertas e comi todos os tesouros celestiais e materiais em seu palácio. Eu originalmente queria fugir com o corpo caótico dado pelo sistema, mas nunca pensei que ela fosse a imperatriz deste mundo. Antes de me encontrar, ela ainda queria que eu experimentasse todas as torturas do tempo. Quem diria que, ao me ver, a imperatriz mudaria de ideia? Neste momento, no jardim, eu, com meus braços e pernas curtos, estava cavando um Ganoderma lucidum. Mas acidentalmente caí de 4. Ao mesmo tempo, na nascente espiritual a vários quilômetros de distância, a imperatriz que estava tomando banho de repente abriu os olhos. Justo quando eu queria me levantar, um rosto incrivelmente bonito apareceu de repente na minha frente, e o ar ficou instantaneamente silencioso. Eu rapidamente mostrei um sorriso inofensivo, e então dei uma mordida no Ganoderma lucidum em meus braços. Em um piscar de olhos, comi o Ganoderma lucidum, que era maior que meu corpo. E Di Candilia ainda estava incrédula. Vendo isso, apressei-me a me virar vigorosamente, planejando escapar. Quem diria que, depois de engatinhar 2 passos, senti meu pescoço apertar. Olhos grandes naturais. Acenei animadamente com minhas mãos curtas e dei passos de gato, fingindo não entender nada. No entanto, os olhos de Di Candilia se estreitaram ligeiramente. Justo quando meu coração estava em pânico, uma sombra escura apareceu em minha mente. Esta é uma arma mágica congênita que eu carrego desde o meu nascimento. Embora o nome seja Caixa de 10.000 espadas, parece apenas um grande tijolo preto. Neste momento, não me importei em pensar muito e diretamente movi meus pensamentos. O tijolo apareceu em minha mão e bateu na cabeça de Di Candilia de forma limpa. No segundo seguinte, os olhos de Di Candilia ficaram opacos. Eu, que estava suspenso no ar, caí instantaneamente no chão e imediatamente corri para longe em alta velocidade. Em apenas um segundo, corri 100 metros. No entanto, no momento seguinte, meu corpo deixou o chão. Meus pequenos braços e pernas só podiam se debater no ar. Virei minha cabeça mecanicamente. Vi Di Candilia me carregando, com uma expressão de sorriso forçado no rosto. Eu não esperava que bem debaixo dos meus olhos. Essa coisinha sua ainda pode entrar no jardim de ervas espirituais. No entanto, minhas várias peculiaridades despertaram muito interesse em Di Candilia. Ela me pegou em suas mãos e me examinou, vendo-me repetir o truque antigo e fazer uma pose de balbucio pedindo um abraço. Di Candilia não pôde deixar de mostrar um sorriso zombeteiro. Você acha que eu seria enganada novamente? Vendo que o charme não funcionou, eu diretamente me joguei nos braços de Di Candilia. A sensação macia e enorme me fez sentir tão confortável que queria voar. Di Candilia ficou surpresa a princípio, e então um sentimento nunca antes experimentado surgiu em seu coração. Afinal, como rei de todos os demônios, todos a temem. Ninguém jamais se aproximou dela como essa coisinha. E provavelmente por ter roubado ervas espirituais, essa coisinha é macia e pegajosa quando abraçada, muito confortável. Di Candilia olhou para meu rosto redondo e gordinho, e lembrando o tijolo que apareceu de repente em minha mão, ela imediatamente entendeu que era uma arma mágica congênita inata. Isso também prova que eu realmente sou um pirralho, e não alguma reencarnação de um poderoso guerreiro. Ela não pôde deixar de mostrar um sorriso divertido. Um pequeno pervertido que já sabe como desejar a doçura da mãe tão cedo. E eu, aninhado nos braços de Di Candilia neste momento, realmente dormi profundamente com a cabeça inclinada. Aquela aparência quieta e obediente deixou Di Candilia um pouco atordoada. No entanto, no momento seguinte, ela ouviu um pequeno som de choro de bebê. Seus olhos se arregalaram instantaneamente, e até mesmo seu corpo ficou rígido. E neste momento, no meu sonho, 2 bolos enormes estavam na minha frente, acompanhado por aquele som de choro. Eu abri minha pequena boca sem hesitação e mordi, fazendo barulhos de beijo. Seu pequeno pervertido! Di Candilia levantou a palma da mão furiosamente, mas hesitou em abaixá-la. Ela olhou para mim, que estava dormindo docemente em seus braços. O olhar passou da vergonha e raiva para a complexidade. Esta criança deve estar morrendo de fome, caso contrário, não roubaria ervas medicinais para comer. No entanto, os remédios espirituais neste jardim contêm um poderoso poder espiritual. Essa coisinha comeu tanto e não morreu explodindo. Pensando nisso, os cantos da boca de Di Candilia se curvaram ligeiramente. Talvez este seja o arranjo do céu, permitindo que uma criaturinha tão misteriosa aparecesse. Apenas para preencher sua solidão de dezenas de milhares de anos.
Vendo o cultivo e o poder espiritual dessa coisinha agora, ele definitivamente se tornará o guerreiro de nível terrestre mais jovem no futuro. Ji Kangli imediatamente teve uma ideia: deixar essa coisinha fofa se tornar sua companheira de cultivo. Afinal, a conquista de criá-lo desde pequeno não é algo que as pessoas comuns podem experimentar. Ela tocou a ponta do meu nariz. Pequeno pervertido, esta velha vai te dar um desconto. Se você ousar tratar mal esta velha no futuro, esta velha vai te estalar diretamente. Então ela voltou para a beira da fonte espiritual e me colocou de lado. Então ela entrou na fonte espiritual novamente. Ela estava tomando banho enquanto me olhava sorrindo enquanto eu dormia profundamente, com um toque de carinho nos olhos. Não sei quanto tempo se passou, finalmente me espreguicei e acordei. Senti que nunca tinha dormido tão docemente. Olhei ao redor e descobri que a mulher que originalmente me agarrou havia desaparecido. Embora eu não entendesse por que ela não me moveu. Parece que uma mulher tão bonita não deveria ser uma pessoa má. Nada mal, nada mal. Ela ainda sabe colocar o jovem mestre perto da fonte espiritual. Ela merece ser uma pessoa com um peito incrível. Eu me abaixei diretamente e bebi grandes goles. Eu também venho a esta fonte espiritual com frequência. Aquela grande piscina de líquido espiritual é doce e deliciosa. É melhor do que todas as bebidas que eu já bebi na minha vida anterior. No entanto, neste momento, um rugido baixo cheio de choque veio. Eu levantei minha pequena cabeça e vi Ji Kangli com uma expressão vazia. A pele lisa como jade estava vagamente visível na água da fonte. Era uma cena de beleza emergindo do banho. Se eu visse isso em tempos normais, meu coração definitivamente bateria forte por muitos dias e eu não conseguiria dormir. Mas o problema agora é: a fonte espiritual que eu bebi por muitos dias era na verdade a água do banho de outra pessoa. E neste momento, Ji Kangli voltou a si. Um rubor realmente cobriu instantaneamente o rosto requintado. Eu não esperava que depois de pouco tempo nos conhecendo, essa coisinha estivesse tão obcecada por mim. Na verdade, ele está bebendo minha água de banho em segredo. Como esperado, esta velha é a beleza número 1 do mundo. No entanto, no segundo seguinte, os olhos de Ji Kangli, que estava absorto em sua própria satisfação, de repente se arregalaram, instantaneamente preenchidos por uma fúria sem fim. Vi que eu, na margem, estava deitado de bruços, vomitando sem parar, querendo expelir o licor espiritual que havia bebido. Ji Kangli apareceu instantaneamente na margem e me levantou de uma vez: coisinha. Neste continente Yaowu, quem não se rende à beleza local? Os homens que querem beber minha água de banho poderiam dar a volta em toda a terra dos demônios exteriores, e você ainda ousa desprezar. Dizendo isso, ela ergueu a mão direita e começou a bater na minha bundinha branca e gordinha, enquanto pensava consigo mesma: essa sensação é tão boa. Vendo Ji Kangli ficando cada vez mais animada, não pude deixar de render os dentes de raiva. Sua vadiazinha, me solte. Se tiver coragem, espere 18 anos e lute 300 rodadas comigo. Ji Kangli estava batendo com entusiasmo. E ao ouvir isso, riu imediatamente. Oh, você sabe ficar bravo. Em seguida, ela ficou surpresa. Essa coisinha realmente sabe falar. Ela me pegou novamente e me examinou. Eu não esperava que essa coisinha fosse tão astuta, tão fofo e adorável. Neste momento eu já estava completamente cego pela raiva, e estava me debatendo loucamente nas mãos de Ji Kangli. Se você não me soltar, eu vou te fazer se arrepender. No entanto, minha expressão feroz era extremamente adorável aos olhos de Ji Kangli. Ji Kangli foi tão divertida por mim que simplesmente começou a rir. Venha, coisinha, deixe-me ver como você vai me fazer me arrepender. Então, com meu orgulho de toda a vida, esfreguei meus dentes com minhas mãozinhas brancas e grossas, e inclinei meu corpo para a frente. Estilo água Jutsu bala de dragão de água. Com meu grito infantil, lancei diretamente um jato de água da fonte espiritual, que atingiu os lábios de Ji Kangli com precisão incomparável, e Ji Kangli, sem prestar atenção, engoliu-o com um gole. Eu te avisei, não avisei? Isso se chama cano de arma carregado com água. Quem molhar dá azar. Vendo Ji Kangli chocada e se comportando como eu antes, deitada no chão vomitando sem parar, eu ainda estava como um porco morto que não tem medo de água fervente. Minha água de banho e seu licor espiritual, isso se chama reciprocidade. Estamos quites agora. Eu percebi, essa mulher é feroz, mas não tem intenção de me matar. No entanto, neste momento, Ji Kangli finalmente se acalmou e, olhando para mim, que era como um osso duro de roer, revelou um sorriso frio. Então,
Como fica o fato de você ter roubado meu elixir? Eu estremeci violentamente. Eu não sabia que o elixir aqui era seu. E não tinha seu nome escrito. Dikang Li estendeu 2 dedos longos. Eu te dou 2 opções. A primeira é ser meu marido de infância. Antes que Dikang Li pudesse terminar de falar, eu, que estava sendo segurado por ela, gritei apressadamente. 2. Eu escolho a segunda. Dikang Li riu. A segunda é ser meu marido e me tomar como esposa. Ao ouvir isso, fiquei completamente chocado. Não é possível, não temos nenhuma relação. Por que você está me levando a sério? Ouvindo minhas palavras, Dikang Li se aproximou do meu ouvido e sussurrou. Você não se lembra do que fez agora há pouco? Ouvindo o sussurro de Dikang Li, meus olhos se arregalaram instantaneamente. Impossível, absolutamente impossível. Se eu já fui um canalha ou não, eu sei. Não me subestime, achando que sou idiota. Evidências? No entanto, Dikang Li sorriu levemente. Reversão do tempo. Com um aceno daquelas mãos delicadas, uma imagem espelhada como algodão de água apareceu na minha frente. A cena era de Dikang Li me pegando, me abraçando, e em menos de 1 minuto, aquelas coisas que Dikang Li disse aconteceram uma a uma, olhando para mim com desprezo. Que coisa inútil! Como pode dormir nessas horas? Vendo minha pequena expressão irritada, Dikang Li sorriu e não pôde deixar de querer me provocar. Coisinha, agora é tarde demais para se arrepender. Agora, seja bonzinho e siga esta velha. Dizendo isso, ela me abraçou diretamente. Ok, pequeno, vou te levar de volta para anunciar. Anunciar o quê? Neste momento, eu ainda não tinha me recuperado. Claro, anunciar o novo mestre desta terra dos 10.000 demônios. Com as palavras de Dikang Li, o calor e a gentileza em seu corpo desapareceram, e então explodiu uma aura de dominação sobre o mundo. Eu apenas senti um flash diante dos meus olhos e fui do jardim espiritual cheio de remédios espirituais para um salão de jade branco. Neste momento, 12 belas jovens estão ajoelhadas no salão, seus corpos tremendo levemente. A líder na frente, Irmã Escarlate, está de pé e começa a falar. Esta subordinada é culpada e não consegue escapar. Parece que não conseguiu pegar aquele maldito ladrão de remédios. Ouvindo isso, Dikang Li olhou para mim de soslaio, seus olhos cheios de diversão, enquanto eu apenas contraí meus lábios. Essa garota está falando como se fosse eu. No entanto, ao encontrar os olhos de Dikang Li, eu arrogantemente levantei meu queixo. O que está olhando? Foram aqueles remédios espirituais que me seduziram primeiro. Se eles não fossem tão atraentes, eu os comeria? Além disso, estou ajudando você a testar a eficácia do remédio. Você deveria me agradecer. Dikang Li olhou para minha maneira desavergonhada, mas soltou uma leve risada. Gosto da sua aparência pequena e indomável. E no momento em que eu abri a boca, os corações das 12 raposas escarlates estavam batendo loucamente. Na verdade, é um homem. E ainda por cima, um homem que está com a senhora soberana. Embora a voz soe muito fria e agradável, desde que os pais da senhora soberana faleceram. Nenhuma pessoa do sexo oposto ousou aparecer ao lado da senhora soberana. Espero que esse garotinho não irrite a senhora soberana e faça com que ela fique com raiva deles. No entanto, no segundo seguinte, a voz de Dikang Li soou. O que você diz é o que é aquela voz gentil. Deixou as 12 raposas escarlates atordoadas no lugar, e a próxima frase de Dikang Li os atingiu como um raio. Sigam-me ao Palácio dos 10.000 Demônios. A partir de hoje, uma nova mestra aparecerá na Terra dos 10.000 Demônios. Logo, Dikang Li me abraçou e me sentou no trono do Palácio dos 10.000 Demônios. 12 raposas vermelhas estavam alinhadas em fileiras dos dois lados. Em breve, o fluxo de luz já havia voado em direção ao portão do Palácio da Imperatriz Demônio. Em menos do tempo de queimar meio incenso, centenas de grandes demônios do clã demoníaco já haviam aparecido. Nenhum deles ousou levantar a cabeça e se ajoelhou ali como as raposas vermelhas, prestando homenagem à Vossa Majestade, paz a Vossa Majestade. Essa cena realmente me chocou. Meu Deus, parece que fui pego por essa esposa barata, é um grande lucro. Pelas palavras que Dikang Li me disse no início, pude adivinhar que Dikang Li viveu pelo menos dezenas de milhares de anos, mas para uma pessoa que cultiva, a idade não é um problema. Os antigos não me enganaram. Uma mulher mais velha por 3 anos traz tijolos de ouro. Uma mulher mais velha por 3.000 anos está na lista dos imortais. Uma mulher mais velha por 30 milhões de anos me permite ganhar nos 6 reinos. Mas Dikang Li abriu a boca friamente. Levantem todas as suas cabeças. Assim que essas palavras foram ditas,
Os chefes dos grandes clãs demoníacos ficaram chocados. Era muito repentino que essas palavras fossem ditas. Eles nunca ousariam pensar em tal desrespeito. Então a voz de Ji Kangli ficou ainda mais fria. Se vocês não levantarem a cabeça e se lembrarem desse pequeno, como vocês reconhecerão o novo mestre da Terra dos 10.000 demônios no futuro? Com a queda da voz da Imperatriz, uma aura incomparavelmente poderosa explodiu de seu corpo. Os chefes dos grandes clãs demoníacos ajoelhados no chão foram instantaneamente encharcados de suor frio. Eles resistiram ao medo e levantaram a cabeça. Então, um por um, ficaram atordoados no lugar novamente. Como Sua Majestade poderia estar segurando um bebê? Será que este é o filho de Sua Majestade? No entanto, as próximas palavras de Ji Kangli fizeram o cérebro desses chefes de clãs demoníacos travarem completamente. Lembrem-se da aparência dele. Este é o marido de Ji Kangli e também o novo mestre desta terra dos 10.000 demônios. Essa demonstração me surpreendeu. Meu Deus, Imperatriz, podemos ser mais discretos? Veja como você assustou as pessoas lá embaixo. Mas Ji Kangli não se importa com isso. Depois que ela terminou de falar, ela me abraçou e desapareceu do palácio dos 10.000 demônios. Em menos de um dia, a notícia se espalhou por toda a terra dos 10.000 demônios. Por um tempo, inúmeros jovens talentos do clã demoníaco ficaram com o coração partido. Logo, os rumores se espalharam por todos os 9 céus e 10 terras. Inúmeras pessoas odiavam esse pirralho que apareceu de repente. Mas eu não sabia de nada disso. Neste momento, eu já havia descoberto a situação geral deste mundo. Os chamados 9 céus e 10 terras são dominados principalmente pelos clãs humanos e demoníacos. Claro, existem também algumas outras raças. Este lugar é precisamente a terra dos 10.000 demônios, um dos 9 céus e 10 terras. E Ji Kangli, essa esposa barata, está no topo desses 9 céus e 10 terras. Ela já alcançou o estágio final do reino da terra. E minha força atual, como aprendi com a boca da Imperatriz Demônio, já atingiu o estágio final do vórtice de Qi. Contanto que o vórtice de Qi no corpo condense um olho espiritual, pode-se entrar no reino da reunião espiritual, justamente quando eu estava digerindo essas informações. Como resultado, a Imperatriz Demônio encontrou silenciosamente uma pequena barriga negra. Uma mulher vestindo um vestido longo com asas entrou lentamente com uma aura poderosa. Essa é a sua pequena semente de bactéria abdominal? É realmente adorável. Olho para a misteriosa mulher à minha frente. Um par de olhos amendoados com sobrancelhas finas são muito bonitos. Pode-se imaginar que a beleza desta mulher definitivamente não é pior que a da minha esposa. No entanto, eu me arrastei para trás de Ji Kangli, apenas mostrando metade da minha pequena cabeça para medi-la, porque quanto mais ela se aproximava, um traço de inquietação crescia gradualmente em meu coração. Essa inquietação definitivamente não era uma ameaça à vida, mas era semelhante a quando Ji Kangli me dava banho, deliberadamente me provocando. Senti uma onda de malícia nessa mulher. Parece que essa mulher também não é nada de bom. Ela e Ji Kangli são absolutamente farinha do mesmo saco. Caso contrário, como poderiam ser amigas? Depois de passar esses dias com Ji Kangli, eu já percebi. Essa mulher, Ji Kangli, é dominadora. Normalmente, ninguém se atreve a entrar e sair do palácio de Jade Lake à vontade. Normalmente, Ji Kangli só mostra uma expressão de garota gentil e brincalhona quando está lendo comigo. E essa mulher que apareceu de repente no palácio de Jade Lake deveria ser a melhor amiga que Ji Kangli me contou, a Imperatriz Celestial dos 9 céus encarregada da prisão da chama celestial. Lu Jiuning. Esse garotinho é bem tímido. Deixa a irmã te abraçar. Lu Jiuning estendeu as mãos sorrindo, mas não esperava ser rejeitada por Ji Kangli com um tapa. Lu Jiuning, você realmente se atreve a tirar vantagem de mim. Este garotinho é meu marido, e você ainda quer que ele te chame de irmã? Você não consegue distinguir entre grande e pequeno? Vendo Ji Kangli tão irritadiça, Lu Jiuning não pôde deixar de rir. Ali, quando você se tornou tão mesquinha. Eu só estou olhando para o seu pequeno marido. Como você pode ter medo de que eu o roube? Eu não estou. Ji Kangli olhou para a zombaria nos olhos de Lu Jiuning. Para provar que não era mesquinha, ela simplesmente estendeu a mão e me puxou de trás dela. Um olhar incomparavelmente orgulhoso apareceu em seu rostinho. Você pode olhar se quiser, de qualquer forma, você não tem um. Ao ouvir isso, o canto da boca de Lu Jiuning se contraiu ligeiramente. No entanto, no segundo seguinte, ela foi atraída por mim. Embora essa coisinha fosse realmente adorável. Se fosse só por isso, Ji Kangli não deixaria essa coisinha se tornar seu futuro marido. Pensando nisso,
Lu Jiunin começou a me medir cuidadosamente. Venha, venha, coisinha, deixe a irmã examinar seu corpo cuidadosamente. Para ver o que está acontecendo, você realmente conseguiu o coração de Ali. Enquanto falava, aquelas mãos de Jade ficaram inquietas. Minha expressão mudou drasticamente imediatamente. Eu disse, essa mulher é realmente uma rufião também. Esposa, me salve! Eu gritei desesperadamente, e a expressão de Lu Jiuning congelou instantaneamente. Só quando meu corpo encolheu e eu voltei para as costas de Ji Kangli, Lu Jiuning voltou a si. Essa coisinha realmente consegue falar. Ji Kangli olhou para o quão chocada sua boa amiga estava. E o sorriso em seu rosto era o mais feliz possível. Você não sabe. Ele tem muitos lugares mágicos. Só então ele abriu a boca lentamente. Ji Kangli, este seu pequeno marido realmente não é comum. Não só tem um físico extraordinário, mas também uma compreensão que desafia o céu. No futuro, será pelo menos o nível terrestre. Realmente invejo você. Vendo Lu Jiuning mostrar uma expressão solitária, Ji Kangli não pôde deixar de confortá-la. Você certamente também encontrará a sua outra metade. Lu Jiuning apenas disse impotente. Espero que sim. Ao dizer isso, o coração de Lu Jiuning estava cheio de solidão, mas logo surgiu um vislumbre de anseio. Se bem me lembro, Ji Kangli disse uma vez que, se um dia encontrasse alguém que ambos gostassem, ela não se importaria de viverem juntos. Então ela não estava sem chance, só precisava amolecer bem essa garota, Ji Kangli. Pensando nisso, ela de repente sorriu e virou a cabeça para olhar para Ji Kangli. Ji Kangli, você disse que quando pegou, ele comeu todas as ervas espirituais do seu jardim de remédios. Essas palavras deixaram Ji Kangli completamente confusa, e ela inconscientemente assentiu. Então Lu Jiuning disse novamente, então, se dermos um pouco de pílulas para esse garotinho, ele absorverá melhor. Ao ouvir isso, os olhos de Ji Kangli brilharam, mas eu fiquei alerta. O que essa mulher está tramando? Que tipo de pílulas comer? Será que o lobo mau vai ter que tomar remédio? Será que essa mulher quer me atacar? Decidi em meu coração que, mesmo que eu morra de fome hoje, pulando deste palácio de Jade, eu nunca comerei uma pílula. No entanto, no segundo seguinte, um frasco de Jade apareceu na mão de Lu Jiuning, e assim que ela despejou uma pílula, uma fragrância inebriante se espalhou, e eu instantaneamente joguei todos os meus pensamentos para trás, e abri minha pequena boca e mordi para frente. Mãe, o que é isso? Isso é tão delicioso! Eu não pensei em nada e mal podia esperar. Despejei todo o frasco de remédio na minha boca, e Lu Jiuning e Ji Kangli olharam com os olhos brilhando. Aquelas pílulas no meu mar de Qi Dantian se transformaram em correntes de calor, e finalmente condensaram uma gota de líquido espiritual branco leitoso. O que espiritual se lhe quer fazendo? Este é o sinal do reino da concentração espiritual. Vendo isso, as duas mulheres se entreolharam. Este garotinho comeu tantas pílulas da concentração espiritual, e só agora conseguiu romper para o estágio inicial do refinamento espiritual. Parece que essa constituição é absolutamente única no mundo. Pensando nisso, Lu Jiuning acenou a mão novamente, e fez aparecer do nada dezenas de frascos de pílulas. Eu soltei um som alto de engolir saliva. Vendo isso, os cantos da boca de Ji Kangli se contraíram. Seu pequeno marido nunca tinha visto o mundo. Neste momento, esta imperatriz suprema e dominadora era como uma garotinha derrotada, fazendo beicinho, e também estendeu a mão no ar. E imediatamente dezenas de frascos de pílulas apareceram na frente dela, me deixando em conflito. Qual sabor devo comer primeiro? Bah, que conflito! Só crianças fazem escolhas. Eu quero todos! Eu estendi minhas pequenas mãos gordas e peguei todas as pílulas, abri minha boca de abismo e despejei tudo na boca. Em um instante, o poder medicinal dessas pílulas de concentração de espírito foi todo absorvido por mim, me vendo de barriga para cima, deitado no meio. Relaxando e balançando minhas perninhas, as duas mulheres finalmente não conseguiram ficar paradas, e Ji Kangli colocou a mão no meu braço com uma expressão solene, querendo investigar o que exatamente estava acontecendo dentro do meu corpo. Mas no segundo seguinte, seus olhos se arregalaram, no dantian do meu corpo. Na verdade, flutuava uma fonte de ar do tamanho de 100 metros, com 9.999 gotas de líquido espiritual branco leitoso penduradas nela. Como isso é possível? Mesmo aqueles com talentos de nível superior têm um limite de apenas 99 metros para a fonte de ar em seus corpos. E o líquido espiritual só pode condensar no máximo 999 gotas. Esse pequeno cara é realmente 10 vezes melhor que eles? Ela não pôde deixar de insistir.
Rápido, rápido, Ningguer, traga mais pílulas. E Lu Jiuning também percebeu. Eu apenas senti uma flor passar diante dos meus olhos, e pilhas de pílulas atraíram toda a minha atenção. Pílulas! Deliciosas pílulas, tão cheirosas! Em menos de meio copo de chá. Centenas de frascos de pílulas de concentração de espírito entraram na minha barriguinha. Finalmente, satisfeito, deitei no chão, arrotando. Com Di Kangli e Lu Jiuning segurando minhas mãozinhas novamente, a fonte de ar no meu corpo aumentou novamente, finalmente rompendo estrondosamente, e um mar espiritual apareceu no meu abdômen de ar. No entanto, as duas mulheres olharam para aquele mar espiritual de 100 metros de tamanho, e os cantos de suas bocas se contraíram incessantemente. Isso é o que realmente se chama de mar espiritual. O que nós condensamos no início tinha apenas 10 metros de tamanho, no máximo seria uma lagoa, certo? É concebível o quão grande será o futuro desse pequeno cara. Nesse momento, o céu originalmente sem nuvens de repente ficou coberto de nuvens escuras, e nuvens de trovão estavam constantemente se reunindo acima de nossas cabeças. As expressões das duas mulheres mudaram repentinamente. Esse pequeno cara acabou de entrar no reino do mar espiritual. Como ele atraiu as nuvens da tribulação celestial. No entanto, o originalmente preguiçoso, eu, que estava deitado no chão, de repente tive um brilho nos olhos. Embora eu não soubesse o que havia nessas nuvens de trovão, eu sempre conseguia sentir algo extremamente delicioso. Assim como os tesouros celestiais e medicamentos espirituais que eu comi. Eu me levantei diretamente e corri para fora. Enquanto corria, eu me esforçava para cheirar aquele cheiro delicioso, mas assim que saí, fiquei pasmo. As nuvens de trovão estavam muito longe, no nono céu. Eu não conseguia tocar nem mesmo nas bordas. Embora eu possa voar agora, com essa minha velocidade. Quando eu voasse para dentro das nuvens da tribulação, estimo que a tribulação celestial já teria terminado. Nesse momento, Di Kangli também chegou apressadamente. Pequena coisa, por que você está correndo por aí? Tenha cuidado, é perigoso. Quem diria que eu olharia para ela animadamente? Esposa, você chegou na hora certa, me jogue para cima rapidamente. Desta vez, foi a vez de Di Kangli ficar pasma. O que você disse? Me jogue para onde? Ao ouvir isso, eu fiz beicinho. Não se preocupe, as nuvens da tribulação não vão me machucar. Enquanto falava, simplesmente corri para Di Kangli, abracei as pernas de Di Kangli e subi rapidamente. Minha cabecinha se aproximou do ouvido de Di Kangli. Se você não me ouvir, eu vou me separar de você no futuro. Mesmo que minha voz seja muito baixa. Pessoas comuns não conseguiam ouvir, mas Lu Jiuning, ao lado, ouviu claramente. Secretamente, no meu coração, jurei que definitivamente a conquistaria. E Di Kangli sentiu que estava prestes a explodir de raiva. Meu cérebro ficou em branco, então ela me pegou e me jogou para longe. Eu corri diretamente na direção da nuvem de trovão. Eu gritei confortavelmente, sentindo como se estivesse em uma fonte termal. A nuvem de trovão batia em mim, formigando. Rapidamente me aproximei de um mar de eletricidade roxo escuro. Era aqui. Mergulhei diretamente naquele mar de trovões roxo. Minha cultivação operava e absorvia freneticamente. Ha ha ha! Eu fechei meus olhos excitado. No entanto, antes que eu pudesse aproveitar por alguns segundos, aquela sensação desapareceu. Abri meus olhos e olhei ao redor. Vi que o céu havia retornado ao normal. Olhando para longe, a nuvem de trovão estava voando rapidamente para o horizonte. Droga! Essa nuvem de trovão quer fugir! Eu fiquei imediatamente irritado e me transformei diretamente em um raio, voando em direção à nuvem de trovão em fuga. E aquela nuvem de trovão, porque havia absorvido o poder original, parecia originalmente um tanto fraca e impotente. Vendo-me alcançá-la, estremeceu novamente e desapareceu instantaneamente no horizonte, deixando-me confuso no ar. Não é só porque absorvi um pouquinho do seu trovão celestial? Merda! Uma coisinha tão pequena, se não sabe brincar, não venha. Eu não prestei atenção nas duas pessoas boquiabertas atrás de mim. Di Kangli e Lu Jiuning também seguiram porque estavam preocupadas. Elas não esperavam se deparar com a cena de eu repreendendo a tribulação do trovão. Você já viu alguém perseguindo a tribulação do trovão? Será que ali já viu? As duas mulheres se entreolharam. Uma pessoa surgiu em suas mentes ao mesmo tempo. O Lorde do Mar do Trovão Celestial. Lu Jiuning abriu a boca um pouco atordoada. Essa coisinha é realmente o filho ilegítimo daquele velho bastardo, o Imperador do Trovão. Mas o Imperador do Trovão, ao enfrentar a tribulação do trovão,
Só consegue absorver uma pequena parte do poder do trovão. Ele também não poderia entrar na nuvem de trovão e se exibir loucamente. Vá, vá, vá. Que bobagem! Meu pequeno é alguém mais incrível do que aquele velho. Ji Kangli negou imediatamente. Além disso, aquele rosto de sola de sapato do Imperador do Trovão não se compara nem mesmo a um dedinho do pé do nosso pequeno. Nesse momento, eu já havia xingado o suficiente. Virei-me e vi minha esposa vindo me buscar. Entrei naturalmente nos braços de Ji Kangli. Vamos para casa. Nós três retornamos ao Palácio de Jade, sentindo meu poder espiritual que havia aumentado novamente. Ji Kangli teve outro lampejo de inspiração. Ela olhou para Lu Jiuning. Você também percebeu, não é? Lu Jiuning acenou com a cabeça. Essa coisinha parece ser capaz de ignorar as regras e absorver toda a energia, do trovão celestial ao elixir medicinal. Tudo pode permitir que ela aumente sua própria força e sem nenhum efeito colateral. Pensando nisso, os olhos de Lu Jiuning brilharam. Você acha que se eu entregar a árvore de refino de elixir e a árvore de contenção de fogo para essa coisinha, ela não ficaria ainda mais forte? Ji Kangli, por outro lado, tinha uma expressão estranha. Naquela época, o cultivo dual era seu segredo não transmitido das 9 céus e 10 terras. Você realmente está disposta a entregar isso ao meu pequeno? Lu Jiuning sorriu levemente. O que é seu e meu? Por que precisamos distinguir tão claramente entre você e eu? Dizendo isso, ela pegou o meu eu sem cerimônia. E eu ainda não tinha entendido a situação. Olhando em volta, perplexo. 3.000 árvores de alquimia. De repente, esse método apareceu em minha mente. Mas antes que eu pudesse dar uma segunda olhada, esse método desapareceu diretamente e então se transformou em 10.000 árvores de fusão de pílulas. 10.000 árvores de fusão de pílulas são um novo sistema de alquimia formado através da iluminação das 3.000 árvores de alquimia. Este método pode refinar todos os tipos de coisas no mundo em pílulas, sem a necessidade de um forno de pílulas. Isso soa muito sofisticado. E Lu Jiuning abriu a boca animadamente. Ok, pequeno, deixe-me testar seu talento. Dizendo isso, com um aceno de sua mão de jade, uma pilha de ervas espirituais apareceu na frente dela. Eu estava um pouco confuso. Você vai usar essas coisas para fazer pílulas? Lu Jiuning sorriu e tocou minha cabeça. Você acha que fazer pílulas é fácil? Você tem que primeiro. No entanto, antes que Lu Jiuning pudesse demonstrar, eu já havia estendido minha mãozinha gorda. Casualmente, peguei 2 tesouros celestiais no ar, e então, com um aceno, uma chama incolor e transparente nasceu do nada. Ji Kangli imediatamente arregalou os olhos. Ningir, quando você estava ensinando a ela a alquimia, você também ativou o fogo divino. Quem diria que Lu Jiuning estaria ainda mais chocada do que ela, mesmo que eu quisesse? Você acha que o fogo divino em meu corpo pode atingir o reino incolor e transparente? Os rostos das duas mulheres estavam solenes. Esse pequeno mostrou mais uma vez um talento que excedeu o extremo da terra. Eu estava me divertindo muito por lá, observando as 2 ervas espirituais sendo perfeitamente fundidas, e de repente tive uma ideia. Não se dizia que as 10.000 árvores de fusão de pílulas nunca falhariam na alquimia? Eu vou ver se é blefe. Pensando nisso, um raio de repente surgiu na minha mãozinha. Apenas ouvi um som de Sheila. Um raio celestial atingiu diretamente os 2 grupos de ervas espirituais. O canto da boca de Lu Jiuning se contraiu. Quando foi que raios se tornaram um ingrediente para a alquimia? Logo, uma pílula azul apareceu na minha frente. E aí, eu me saí bem. Eu olhei para Lu Jiuning e Ji Kangli de forma incomparavelmente arrogante. Em resposta a mim, havia apenas o olhar estranho de Lu Jiuning. Que diabos você refinou? Isso é. Na verdade, eu mesmo não sei. Mas eu tenho um método muito simples. Não saberemos se experimentarmos. Eu peguei uma pílula e joguei na boca diretamente. Ei, não! Lu Jiuning e Ji Kangli ficaram assustadas. Elas queriam estender a mão para impedir, mas já era tarde demais. Com a pílula entrando em minha boca, um forte poder de raio celestial explodiu em meu corpo. De repente, arregalei os olhos. Essa ação assustou as 2 mulheres ao meu lado. Haha, essa coisa não só pode fortalecer o poder do raio celestial no corpo. Até mesmo a velocidade e a força foram visivelmente aprimoradas. Originalmente, era físico. O que a chocou foi: a pílula refinada por essa coisinha é, na verdade, uma pílula de nome há muito ouvido. Lu Jiuning, que estava ponderando. De repente ouviu a voz incomparavelmente estranha de sua melhor amiga.
Virou a cabeça e viu raios tênues saindo do corpo da outra pessoa, bem como a aparência encantadora e rosada de Ji Kang-li. E as roupas espalhadas. Se não fosse pela parte inferior do corpo ter apenas pernas e não poder fazer nada. Pela aparência de Ji Kang-li, alguém pensaria que algo havia acontecido com ela. Com um grito agudo e prolongado de Ji Kang-li, as coxas de Ji Kang-li se tensionaram, e seus pés brancos e macios se encolheram, extremamente hesitantes. Agarrando firmemente a bainha de sua saia, sua pequena boca ofegava constantemente. Eu e Lu Jiuning trocamos olhares. Olhando para a pílula faltando na frente, Lu Jiuning entendeu instantaneamente. Essa pílula poderia ter esse efeito? Lu Jiuning, que nunca havia experimentado essa sensação, pegou uma e engoliu na velocidade da luz, conforme a pílula entrava no corpo. A pequena mão de Lu Jiuning se apertou, seus olhos se arregalaram e seus olhos ficaram turvos. Em menos de um quarto de hora, Lu Jiuning e Ji Kang-li estavam como lama, mole no chão, saboreando. Peguei a pílula e coloquei na boca novamente, mas apenas senti o poder do trovão explodindo novamente. Não aconteceu mais nada. Que tipo de remédio essas duas rufiões tomaram? Elas estão agindo como rufiões. As pílulas que eu refinei são todas legítimas. Enquanto eu falava, eu queria pegar tudo de volta. Não se mexa. Essa coisa é muito perigosa, deixe-nos lidar com isso. Se esse tesouro for levado por essa coisinha, o que eles farão? Olhei para as expressões estranhas das duas mulheres e perguntei, vocês têm certeza de que estão com medo de que a pílula que eu refinei seja perigosa? Se não fosse pelo nosso alto nível de cultivo, essa sua coisa definitivamente mataria as pessoas. Ji Kang-li pegou uma pílula e a lançou. A pílula instantaneamente se transformou em um raio de eletricidade e caiu no chão. Apenas um estrondo alto pôde ser ouvido, e um buraco de 10 metros foi explodido diretamente no chão. Não, não, não. Você definitivamente mexeu nessa pílula. Nada aconteceu conosco quando a comemos. A pele de Ji Kang-li é grossa e pequena. Nós duas não sentimos nada porque somos o auge deste mundo. Mesmo que o poder seja 10 ou 100 vezes maior, não pode nos machucar. Quanto a você, você mesmo não sabe por quê. Você está comendo pílulas como comida. Quantas pessoas você prejudicou? Se fosse um reino gigante comum, ele já teria explodido até a morte. Mesmo que um reino Lin-Tai comesse sua pílula, eles definitivamente morreriam. Depois de ouvir as palavras de Ji Kang-li, fiquei chocado no início e depois exultei. Este é um tesouro, definitivamente um tesouro. Essa coisa é definitivamente um item essencial para um garoto ensolarado. Quem pode resistir a uma pequena pílula com veias de vinho? Pensando nisso, se as linhas do trovão celestial roxo também fossem texturizadas, o poder não seria ainda maior? Eu mostrei um sorriso bobo. Lu Jiuning e Ji Kang-li, que estavam ao lado, olharam com expressões complicadas. Será que é por causa da aparência de estar deitada no chão agora que essa coisinha está imaginando a boa e feliz vida futura, e então revelou um sorriso tão bobo? Ao pensar nisso, um leve rubor apareceu involuntariamente no rosto dessas duas pessoas. Imediatamente parei de rir como um idiota. Mal podia esperar para continuar a refinar pílulas. Em poucos minutos, removi todas as impurezas das ervas medicinais, em seguida, movi-as para o raio celestial roxo para selá-las. Menos da metade, mais de 20 pílulas que emitiam luz roxa apareceram na visão de nós três. Lu Jiuning e Ji Kang-li brilharam os olhos, mostrando expressões de alegria, e até lamberam os cantos da boca involuntariamente. Antes que eu pudesse tentar, uma flor apareceu de repente diante dos meus olhos, e as pílulas de vinho roxas no ar desapareceram diretamente. Quando voltei a mim, vi Ji Kang-li e Lu Jiuning com expressões emocionadas, seus olhos arregalados, entrelaçando raios roxos. As duas mulheres estavam abraçadas, tremendo incessantemente. À medida que o trovão roxo desaparecia do corpo das duas mulheres, os ossos de Ji Kang-li e Lu Jiuning pareciam ter sido completamente removidos. Elas estavam deitadas no chão, macias e fracas, com os olhos cheios de desejo e turvos, e suas pequenas bocas continuamente ofegantes. Vendo esta cena, entendi para onde as pílulas tinham ido. Só me arrependo de não ter germinado. Incapaz de liberar minha raiva. Quando eu crescer, vou mostrar a vocês o que é a verdadeira felicidade. Olhando para Ji Kang-li e Lu Jiuning, que ainda estavam saboreando o momento, peguei diretamente aquela pequena pilha de ervas medicinais no chão. E suguei-as todas no ar, preparando-me para refinar as pílulas de felicidade essenciais para um garoto ensolarado. Aquela pequena pilha de ervas medicinais subia e descia naquela chama invisível e transparente. Lentamente,
Todas se transformaram em gotas de líquido medicinal. Desta vez, a quantidade de ervas medicinais era muito grande, e o tempo gasto no refinamento também foi muito longo. Olhando para o enorme líquido medicinal diante de mim, 2 ou 3 vezes maior que meu corpo, eu ri como um idiota. Ji Kangli e Lu Jiunin já haviam acordado no meio do caminho. Mas vendo-me concentrado no refinamento, elas secretamente comeram mais uma caixa de pílulas de vinho roxas de edição aprimorada, para evitar que o som me alcançasse. Essas duas mulheres realmente criaram um feitiço de isolamento de som ao redor de si mesmas, e seus movimentos tornaram-se ainda mais frenéticos e desenfreados. Elas realmente pensaram que, como eu estava refinando pílulas aqui, eu não perceberia cada movimento delas. Estar constantemente em alerta é para evitar que essas pílulas refinadas sejam roubadas pelas duas mulheres novamente. Quando o líquido medicinal diante de mim já estava se fundindo, olhei mais uma vez para Ji Kangli e Lu Jiunin, que estavam flutuando no chão. O sorriso no meu rosto ficou cada vez mais intenso. Vocês ainda querem lutar comigo? Espere um pouco. Vocês realmente pensam que roubaram as pílulas que eu refinei e levaram vantagem? A verdadeira recompensa está aqui. Desta vez, estou dando tudo de mim. Aquele pequeno corpo de menos de 40 centímetros de altura irradiava um intenso trovão roxo, despejando diretamente o poder do trovão roxo que emanava do meu corpo. Naquela chama invisível e transparente, o som crepitante continuava a soar. Só parei completamente quando senti que estava um pouco exausto. E aquele grupo de líquido medicinal que era originalmente apenas 2 ou 3 vezes maior que meu corpo, depois que o trovão roxo foi injetado e fundido, já era 5 vezes maior que meu corpo. Desta vez, a quantidade é grande e satisfatória. Vamos ver quem não está convencido. Vou pegar um punhado e jogar. Quando comecei a me concentrar em controlar aquela chama invisível e transparente, este enorme líquido de pílula diante de mim também gradualmente tomou forma, formando pílulas roxas com 9 linhas de pílula. Após cada uma se formar, o sexto sentido do garoto ensolarado repentinamente surgiu. Algo estava errado. Desta vez, refinei por mais de 2 varas de incenso, mas Ji Kangli e Lu Jiuning, que estavam deitadas no chão, ainda pareciam ter olhos encantadores. Em teoria, tanto tempo seria suficiente para que os dois se recuperassem 2 vezes. Por que está tão silencioso agora? Algo está errado, algo está errado. Será que desta vez eu estava muito focado em refinar pílulas, e essas duas bandidas comeram as pílulas escondidas de novo? Esquece, não consigo entender, então não penso. Afinal, essas grandes armas ainda estão se formando uma por uma. Eu realmente não consigo conter a dor no meu coração, e neste momento, Ji Kangli e Lu Jiuning, que estão deitadas no chão, têm prestado atenção ao progresso da alquimia com seus sentidos divinos. Os dois já tinham planejado que, depois que todos esses preciosos comprimidos estivessem completamente formados, eles os dividiriam diretamente. Se eu não fizer algo inesperado, é absolutamente impossível para mim dar todos esses comprimidos a eles com a minha personalidade. Esses comprimidos nas mãos do pequeno são um completo desperdício. Só nas mãos delas dois é que a função desses comprimidos pode ser totalmente utilizada. Neste momento, Ji Kangli e Lu Jiuning, que estão deitadas no chão, e aquelas que estão olhando para os comprimidos sendo refinados um por um, cada um calcula seus próprios pequenos planos. Ji Kangli e Lu Jiuning, essas duas mulheres, estão agora na mesma frente. Cada uma das 3 tem 800 truques. Assim que eu refinar com sucesso este forno de comprimidos, Ji Kangli e Lu Jiuning, que estavam deitadas no chão fingindo de mortas, pularam diretamente, cada uma pegando metade. As milhares de pílulas da felicidade que estavam flutuando na minha frente no segundo anterior desapareceram instantaneamente. Sim, desapareceram. Todas desapareceram, nenhuma foi deixada. E Ji Kangli e Lu Jiuning, depois de pegarem os comprimidos, olharam para mim, que estava atordoado, perplexo, estupefato e em dúvida sobre a vida, com sorrisos doces. Só o pequeno mestre é que é o mais esperto. Quando é que alguém se atreveu a agir na frente do pequeno mestre? Mas agora a chave do problema é que, desde que conheci Ji Kangli e Lu Jiuning, essas duas bandidas, quem tem sofrido perdas sempre fui eu, e ainda perdas tão grandes. O pequeno mestre refinou diligentemente por mais de 2 varas de incenso de pílulas da felicidade, e vocês roubaram tudo. Que vergonha! A vergonha de vocês duas como pessoas fortes. Vocês duas, que já estão no auge deste mundo, estão jogando truques e compros comigo na minha frente? Dizendo em voz alta que me amam? Será que estão me tratando como um idiota?
Vocês duas bandidas descaradas. Até roubam as coisas de uma criança. Olhando para Ji Kang-li e Lu Jiuning, que estão extremamente felizes não muito longe na minha frente. Neste momento, eu me torno sombrio. Uma luz negra brilhou na minha mão, a arma da almenata, a caixa das 10.000 espadas. E Ji Kang-li e Lu Jiuning, que estavam sorrindo alegremente, engoliram em seco ao verem a minha aparência neste momento. Acabou. O pequeno está zangado. Quebrou, brincando com a pílula da felicidade. Eu me transformei em um raio negro e avancei contra Ji Kang-li, erguendo o tijolo preto que segurava na mão e cheguei na frente de Ji Kang-li, olhando para o rosto belíssimo dela e disse: Você ousa tirar vantagem de mim, garoto, e ainda tira tanta vantagem, deixando este garotão ensolarado ainda mais no prejuízo. Hoje, eu vou te mostrar o que é virar o jogo e cantar. Um som inocente. Esse ataque, que parecia tão certo, errou o alvo. Eu fiquei completamente paralisado. Ji Kang-li estendeu a mão e agarrou a nuca do meu pescoço. Me solte, garoto! Eu gritei furiosamente, enquanto segurava na mão o tijolo preto e tentava acertar Ji Kang-li, mas meus braços e corpo eram muito curtos, não alcançando nem metade da distância. Só conseguia me debater e socar sem jeito nas mãos de Ji Kang-li. Essa aparência furiosa, aos olhos de Ji Kang-li e Lu Jiuning, era extremamente adorável. Ji Kang-li e Lu Jiuning se derreteram instantaneamente. Minha aparência furiosa e feroz era a própria personificação de agressivo e fofo. Quem não gostaria de um bolinho de leite tão kawaii? Marido, não fique bravo, ok? Ji Kang-li abriu o ataque máximo e me abraçou forte, esfregando-me sem parar. Ji Kang-li até me chamou de marido. Eu te digo, eu não caio nessa. Devolva meu dan da alegria rapidamente. Ji Kang-li colou seus lábios vermelhos no meu ouvido, e sua voz ofegante era cheia de charme. Aquela voz sedutora podia fazer qualquer um sentir seus ossos derretendo instantaneamente. Ouvindo a voz de Ji Kang-li cheia de charme e sedução, meu coraçãozinho deu um salto repentino. Não sendo manhosa tudo bem, mas sendo manhosa desse jeito, é realmente insuportável. Veja como essa coisa que você refinou é perigosa. Não seria melhor deixar a esposa guardar para você? Além disso, não é natural dar coisas boas para a esposa? Ou será que eu não tenho nem um pedacinho de espaço no seu coração? Ji Kang-li disse, com os olhos já avermelhados, cheios de névoa. Se eu dissesse que ela não tinha nem um pedacinho de espaço, a névoa nos olhos de Ji Kang-li se transformaria instantaneamente em lágrimas que escorreriam pelo rosto. Olhando para Ji Kang-li, que de repente teve uma mudança de humor, eu já estava com a mente confusa por essa pequena raposa. Ouvindo as palavras de Ji Kang-li, e vendo a aparência lamentável de Ji Kang-li, eu abri a boca e inconscientemente disse uma frase. Não, você é importante para mim, só que importante. Depois de ouvir essas palavras, os olhos de Ji Kang-li ficaram imediatamente cheios de lágrimas. Vendo essa cena, me senti incrivelmente tenso. Estendi minhas mãozinhas rechonchudas e gordinhas, acariciando suavemente o peito de Ji Kang-li. Você é a pessoa mais importante. Ji Kang-li olhou para mim com um sorriso dourado no rosto, e um brilho astuto brilhou nas profundezas de seus olhos lamentáveis. Sério? Eu olhei para Ji Kang-li, que estava com os olhos cheios de expectativa, e balancei a cabeça. Já que sou a pessoa mais importante no seu coração, então por que sua esposa não pode pegar um pouco do seu dan? Que coisa! Essa garotinha e eu agora estamos jogando os 36 estratagemas, usando um ardil de beleza para me fazer perder a cabeça. E ainda por cima um plano de encadeamento junto com um plano de sofrimento, querendo me enrolar, cheia de más intenções. Pensando nisso, meus olhos se estreitaram ligeiramente. Ji Kang-li olhou nos meus olhos com aqueles belos olhos de lago e disse seriamente: Eu sou mais importante ou a erva espiritual? A erva espiritual é mais importante? Ótimo, ótimo, ótimo. Sem nem considerar, escolheu diretamente a erva espiritual. Ji Kang-li ficou tão irritada que disse ótimo 3 vezes seguidas. Depois, parou de fingir ser lamentável e disse agilmente: Quer a erva espiritual? Não tem. Quer a pessoa? Pode fazer o que quiser. Ao ouvir as palavras impotentes de Ji Kang-li, não tem erva espiritual, pode fazer o que quiser com a pessoa, meus olhos se arregalaram e eu tremi de raiva. Cheguei a pensar em tirar aquele brotinho para mostrar a ela. Pensando no meu brotinho não brotado, olhando para Ji Kang-li na minha frente, eu simplesmente não consigo encontrá-lo. Sem escolha, queria encontrar Lu Jiuning, mas assim que me virei para pedir a Lu Jiuning que devolvesse a pílula da felicidade,
Ele, que estava sempre não muito longe de mim e de Di Kangli, tinha desaparecido sem deixar rastro, nem mesmo uma sombra. Nesse momento, Lu Jiuning, que retornava do palácio do Imperador Demônio, em sua prisão supressora do céu, espirrava umas 2 vezes de vez em quando. Cada vez que espirrava, o coração de Lu Jiuning se alegrava. Definitivamente o pequeno está sentindo minha falta. Pensando nisso, ficou extremamente animado e tirou alegremente a pílula da felicidade de seu anel de armazenamento. Depois de experimentar seu tempo de felicidade, passei o tempo restante vagando pela terra dos 10.000 demônios, em seguida, sendo esvaziado por Di Kangli todas as noites, diante de um rosto comprido e leitoso. Durante esses dias no Palácio Imperial do Demônio, eu me lembrava da pessoa que comia e bebia fartamente no Jardim das Ervas Espirituais. Mal podia esperar para dar outra olhada. Quando saí do palácio subterrâneo, Xiao Qing e Xiao Bai, que guardavam a entrada do palácio do Imperador Demônio, ajoelharam-se diretamente no chão, com a testa colada no chão, e disseram: "Saudamos Vossa Majestade." Olhando para a aparência extremamente respeitosa de Xiao Qing e Xiao Bai, eu balancei a cabeça satisfeito. "Vocês duas, levantem-se e orem para mim." As 2 garotas levantaram a cabeça, mas descobriram que não havia ninguém na frente delas, seus olhos cheios de confusão. Não é à toa que foram designadas para guardar a porta, esses cérebros não são nada brilhantes. "Vocês duas, olhem para baixo, eu estou aqui." Depois de ouvir essas palavras, elas abaixaram a cabeça sucessivamente. Os olhos das 2 se iluminaram instantaneamente. "Que fofo, quero tanto abraçar." Eu, que estava parado na frente de Xiao Qing e Xiao Bai, ouvi as palavras ditas pelas 2 garotas. Percebi que as 2 pessoas na minha frente eram puras cabeças duras. As 2 voltaram a si e perceberam a ofensa, e imediatamente imploraram por perdão, batendo a cabeça no chão. Pensei que, mesmo que suas vozes fossem baixas, não escapariam dos ouvidos da Imperatriz. Estendi a mão para impedir as 2 garotas. "Levantem-se rápido. Embora eu seja o homem dela, eu sou eu. Eu também não como pessoas e sou diferente dela." Inclinei a boca e disse extremamente vaidoso: "Não importa o quão incrível seja Sua Majestade, ela também é minha. Essa Di Kangli fica folgada se não apanhar por 3 dias." Antes que eu pudesse terminar de me exibir, uma aura incomparavelmente poderosa veio de dentro do palácio do Imperador Demônio. Fui puxado para dentro do arco do cinto. Essa coisinha está ficando cada vez mais difícil de controlar, mas ainda é o arco do cinto. 3 dias sem apanhar e já quer subir no telhado? Com a gravidez de Di Kangli avançando, sons de pará 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 vieram do arco do cinto. Em seguida, meus gritos miseráveis ressoaram. Eu estava errado, eu nunca mais faria isso. Ouvindo meu pedido de desculpas, os cantos da boca de Di Kangli se elevaram ligeiramente. Ela realmente me jogou para fora. Eu pensei com ódio em meu coração: "Sua velha vadia, da próxima vez que eu te bater, não se arrependa." Saindo do arco do cinto, dei meus pequenos passos, olhando para as 2 servas que não eram muito espertas. Por que recusar mão de obra gratuita? Então, levei Xiao Qing e Xiao Bai diretamente para o Jardim de Ervas Espirituais de Xiao Di Kangli. Na minha mente já surgiram aquelas ervas espirituais vívidas e atraentes, e também os incontáveis elixires da felicidade que estavam por vir. Neste momento, Di Kangli, que estava no arco do cinto, disse com indiferença: "Guardiões das sombras." Várias mulheres vestindo mantos pretos apareceram e se ajoelharam diante de Di Kangli, desaparecendo uma a uma na frente dela. Di Kangli então se deitou preguiçosamente em um divã, pegando um elixir da felicidade roxo na mão e olhando para o elixir com olhos ligeiramente turvos. Ela murmurou suavemente: "Quanto tempo falta para o pequeno crescer?" Nesse momento, eu cheguei ao Jardim de Ervas Espirituais com Xiao Qing e Xiao Bai. Olhando para as ervas espirituais que exalavam um aroma tentador, meu pequeno nariz cheirava avidamente a fragrância exalada pelas ervas. Ha 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 ha! Então, este jovem mestre não será educado. Eu me transformei diretamente em um glutão, varrendo tudo. Vendo-me jogar uma pequena flor vermelha diretamente na boca, Xiao Qing e Xiao Bai ficaram chocadas. Essa era a flor da chama violenta de 800 anos, o principal ingrediente para fazer o elixir do sol ardente. Comê-la diretamente queimaria até mesmo um cultivador do reino da transcendência em cinzas. Mas eu, no reino do mar espiritual, apenas fiquei com o rosto ligeiramente vermelho. Depois de comer por 1 hora no Jardim de Ervas Espirituais, finalmente, deitei no chão satisfeito, minhas pequenas mãos acariciando constantemente minha barriga que já estava redonda.
e o mar espiritual no vórtice de energia Dantia em meu corpo. Nesse momento, se expandiu para 9.999 metros antes de parar lentamente. Felizmente, Di Kangli não estava ao meu lado agora, ou seus olhos teriam saltado para fora. Sem mencionar o reino da transcendência, mesmo um cultivador do reino da plataforma espiritual não teria um mar espiritual tão exagerado. E minha força atual é apenas o estágio final do reino do mar espiritual. Satisfeito, deitei-me no chão do jardim de ervas espirituais e adormeci lentamente. E Xiao Qing e Xiao Bai, que estavam me seguindo, tiveram sua compreensão completamente subvertida por mim. Realmente assustador. Ainda mais assustador que a Imperatriz. Não demorou muito para eu acordar. Novamente coloquei meus olhos naquela pilha de ervas espirituais, controlando aquela chama incolor e transparente, e comecei a refinar o elixir da felicidade. Depois que refinei mais de 50 elixires da felicidade roxos, Xiao Qing e Xiao Bai, que estavam paradas ao lado, ficaram completamente chocadas com o elixir de 9 listras que eu refinei diante de seus olhos. As duas se entreolharam, já sentindo que seus pequenos cérebros não estavam funcionando muito bem. Elixir de 9 listras! Meu Deus! O rei tem apenas 3 anos e pode refinar o elixir de 9 listras de nível superior tão casualmente. Xiao Qing e Xiao Bai estavam à beira das lágrimas, murmurando para si mesmas. Não é à toa que o rei pode se tornar o homem do soberano. Realmente extraordinário! Isso é simplesmente um enviado dos céus. Os olhos de Xiao Bai estavam cheios de perguntas confusas sobre o elixir que o rei Min refinou. Que efeito exatamente ele tem? Eu disse com um rosto misterioso. Pode deixar Sua Alteza supremamente feliz. E ao mesmo tempo, é um elixir que pode te fazer sentir supremamente feliz. Depois de ouvir isso, os olhos de Xiao Qing e Xiao Bai estavam cheios de fofocas. Hey, então qual é o efeito específico deste elixir? Querendo me exibir, eu disse. Então vocês abram bem os olhos e observem com atenção. Vi minha pequena mão acenar e um elixir roxo da felicidade foi ejetado. O que é justo? O chão distante explodiu diretamente em uma cratera de 100 metros de tamanho. Raios roxos densamente compactados estavam furiosamente dentro da cratera. Isso realmente é um elixir? Essa coisa realmente é comestível para humanos? O que vocês duas estão esperando aí paradas? Rápido, me ajudem a colher as ervas espirituais. Quanto tempo eu levaria para colher tudo sozinho? Sob minhas ordens, esperei até que as duas garotas bagunçassem o jardim de ervas espirituais antes de me acostumar. Até mesmo os guardas das sombras enviados por Di Kangli para me proteger secretamente estavam franzindo a testa ao ver essa cena. Então eu comecei a refinar elixires freneticamente. Eu só parei quando todas as ervas espirituais foram consumidas. Quando olhei para as milhares de pílulas roxas da felicidade à minha frente, meus olhos estavam cheios de satisfação. Com um aceno da minha mãozinha, a caixa das 10.000 espadas, que parecia um tijolo preto, apareceu na minha mão. Recolher! Todas as pílulas roxas da felicidade na minha frente desapareceram. Vamos ver como você vai roubar desta vez, sua pirralha. Esta é minha mais recente descoberta. Dentro da caixa das 10.000 espadas, há também um enorme espaço. Uma vez que as coisas são colocadas dentro da caixa das 10.000 espadas, ninguém pode tirá-las, exceto eu. Além disso, a caixa das 10.000 espadas também é meu artefato de alma parcial. Com um aceno da minha mãozinha, voltei para casa com passos que não reconheciam nenhum parente. Depois de retornar do jardim de ervas espirituais ao meu palácio, olhando para Di Kangli, que estava semideitada no trono, eu não pude deixar de sentir um arrepio. Por que você está olhando para mim assim? Olhando para os olhos ligeiramente semicerrados de Di Kangli, vendo a outra pessoa estendendo seu braço e palma brancos como a neve. Um pressentimento sinistro surgiu em meu coração. Aquelas ervas espirituais no jardim de ervas espirituais não eram bonitas. O que você diz que fez com elas? Sua esposa não se importa, não quer muito, apenas metade para cada um, ou então não culpe sua esposa por. Esta é a minha colheita de hoje. Aqui está, aqui está. 200 e poucas pílulas roxas da felicidade apareceram na minha frente. Di Kangli olhou para minha expressão de dor. Você só refinou 400 pílulas? Eu balancei a cabeça. Eu só refinei isso. Se você não acredita em mim, venha verificar. Se você conseguir encontrar mais uma em mim, eu farei o que você quiser. O que 400 pílulas? Eu só refinei essas 200 pílulas roxas da felicidade. Agora, todas elas são suas. Olhe como sou bom. Os olhos de Di Kangli se estreitaram ligeiramente, seu rosto cheio de sorrisos. Bom,
Você é o melhor. Enquanto falava, Ji Kangli agarrou meu corpinho diretamente. O que você está fazendo? Eu estou te avisando. Se você continuar assim, vou gritar. Grite, grite. Mesmo que você grite até ficar rouco, não vai adiantar. Olhando para essa bolinha de leite nas minhas mãos e ouvindo minha voz um tanto infantil, o sorriso no rosto de Ji Kangli se tornou cada vez mais intenso. Ji Kangli, você está exagerando. Ji Kangli, com um rosto radiante no dia seguinte, ainda saboreava os eventos da noite passada. De repente, você pode me ajudar a verificar meu mar espiritual, se há algum problema? Ji Kangli abaixou a cabeça com uma expressão solene e olhou para mim, estendendo a mão e pressionando meu pequeno pulso. Depois que Ji Kangli examinou meu mar espiritual, o choque em seus olhos atingiu um novo nível. O mar espiritual era incomparavelmente vasto e realmente podia gerar energia espiritual. Isso era simplesmente inédito. Sentindo que eu ainda estava preso no estágio final do reino do mar espiritual, você sentiu alguma coisa recentemente? Eu apertei meus olhos ligeiramente e disse, não importa quanta medicina espiritual eu coma, não consigo sentir nenhuma mudança no mar espiritual. Não deveria ser assim. Os belos olhos lacustres de Ji Kangli estavam cheios de dúvidas, e também havia uma suposição em sua mente. Ji Kangli parou de falar, e um monte de tesouros celestiais apareceram na minha frente, antes que Ji Kangli pudesse reagir. Eu estendi diretamente minha mãozinha de porco para um ginseng de dragão cor de sangue, e quando o ginseng de dragão cor de sangue foi jogado em minha boca, transformou-se em energia e inundou meu corpo, enquanto Ji Kangli observava cuidadosamente as mudanças no meu mar espiritual. Depois do ginseng de dragão, senti uma sensação de saciedade. Voltando a mim, olhei para as medicinas espirituais que Ji Kangli havia tirado. De repente, meus olhos brilharam. Coisas boas. Estas são definitivamente coisas boas, absolutamente 1000 vezes melhores que o jardim de medicina espiritual. Meu, tudo meu. Ji Kangli sorriu imediatamente. Bom, meu pequeno gênio. Seu, tudo seu. Enquanto falava, Ji Kangli não sabia no que estava pensando, e seus olhos ficaram ainda mais nebulosos. Eu não sei quanto tempo se passou, com centenas de medicinas espirituais sendo comidas e sobrando menos da metade, o mar espiritual que não havia mudado originalmente. Lentamente, mudanças radicais aconteceram. O mar espiritual no Dantian de repente surgiu e ferveu, o mar espiritual originalmente branco leitoso. Depois de ferver como névoa, instantaneamente se transformou em um mar espiritual dourado, expandindo-se constantemente para fora a uma velocidade visível a olho nu. Neste momento, eu também passei do estágio final do reino do mar espiritual para a perfeição do reino do mar espiritual, e a pequena boca de Ji Kangli, que estava observando, estava ligeiramente aberta. O mar espiritual dourado era sem precedentes. Além disso, do mar espiritual dourado, Ji Kangli sentiu uma força misteriosa adormecendo nele. Neste momento, acima do palácio do Imperador Demônio, nuvens de tribulação estavam se reunindo rapidamente, no momento em que as nuvens de tribulação apareceram. De repente, eu ri alegremente. Desta vez, este jovem mestre definitivamente não vai comer o suficiente. Olhando para Ji Kangli, que ainda estava em transe, eu estendi minha mãozinha de porco e agarrei ferozmente na frente do peito de Ji Kangli. Esposa, acorde, ainda há medicina espiritual que você pode me ajudar. Ji Kangli olhou para as nuvens de tribulação reunidas acima do palácio do Imperador Demônio e entendeu instantaneamente meus pensamentos. Me puxou e apareceu diretamente fora do palácio do Imperador Demônio. Aproveite que ele está se reunindo agora, jogue tudo lá em cima para mim rapidamente. Introduzido no mar de nuvens e raios de Ji, senti aquela aura incrivelmente familiar. Sim, é essa sensação. É aquele verme Ji, um covarde que escapou da última vez. Desta vez, o poder do mar de raios dentro do Ji é ainda mais poderoso. Acelerei em direção ao mar roxo de raios, estendendo minha boca e correndo, engolindo enquanto absorvia totalmente o poder do raio celestial. E este Ji em lenta formação sentiu o filhote. Droga, essa coisa é realmente assombrosa. Se condense logo, senão o poder recém-gerado dentro do corpo será engolido por esse velho 6 de novo. Embora Ji não fale, a espiritualidade nascida em seu corpo é mais esperta do que antes. Nunca pensei que Ji tivesse um trunfo. Os cantos da minha boca se curvaram ligeiramente para cima, enquanto a velocidade de enxame de Ji se tornava cada vez mais rápida. Um brilho prateado flutuava para cima e para baixo. Apenas olhando para isso, você sabe que é um trovão mais avançado.
Comer 2 mordidas disso definitivamente será muito nutritivo. Com os olhos cheios de ganância, acelerei em direção ao brilho prateado. O pequeno Yuninho estava quase chorando. Sua própria velocidade de congregação já havia atingido o limite. Só podia observar enquanto eu engolia ao longo do caminho, cada vez mais perto do mar prateado de raios celestiais. Acabou, meu poder de origem. Se eu for rebaixado novamente, isso realmente vai me rebaixar. Eu ri freneticamente. Estou lambendo seu bebê, pequeno raio. Estou indo. Mergulhei direto nele. No momento em que eu estava aproveitando por menos de 1 minuto, o pequeno Yuninho realmente queimou a si mesmo e escapou rapidamente. Ei, você, pequeno raio, pare aí. Olhando para o Jieyun que fugia rapidamente para longe, abri a boca diretamente para chamar alguém. Esposa, me leve rapidamente para perseguir o pequeno Yuninho. Ji Kangli, que estava parada no lugar, apareceu instantaneamente ao meu lado. Pequeno escuro, eu não posso entrar nessa faixa de Jieyun muito perto. Caso contrário, este Jieyun se tornará uma tribulação mundial de raios capaz de matar os especialistas mais fortes. Cheirando e revirando os olhos, esposa, você pode controlar a distância entre você e Jieyun? Ji Kangli assentiu. Meu rosto mostrou alegria. Dentro da linha de segurança, apenas me jogue no Jieyun. Com a adição de um plugin humano, logo mergulhei profundamente no Jieyun e comecei a lamber. É verdade. Com um estrondo, Jieyun liberou inúmeros raios, e a velocidade aumentou novamente repentinamente. Com as repetidas operações de Ji Kangli e eu, desta vez Jieyun finalmente viu claramente como eu o alcancei. Como pode ser tão desprezível? Ele foge e eu persigo, ele não tem para onde escapar. No final, Jieyun foi espremido em 2/3. Só então eu o deixei ir com confiança. Você não pode colher todo o alho poró de uma vez. A maior parte da terra dos 10.000 demônios também viu esta cena incomparavelmente estranha. Durante todo o processo de perseguição de Jieyun, o pequeno Yuninho liberou incontáveis raios. Não se sabe quantos membros do clã demoníaco sofreram calamidades inesperadas. A maior parte da terra dos 10.000 demônios desmoronou. Os membros do clã demoníaco que descobriram a verdade só puderam chorar sem lágrimas. Desde então, os jardins de ervas espirituais dos principais clãs demoníacos perdem ervas espirituais de vez em quando. Até mesmo os grandes demônios sabem com os dedos dos pés que foi o pequeno rei sem lei que as pegou secretamente. Eles já apelaram muitas vezes. Mas todos voltavam com o rosto inchado e machucado. Depois, só podiam suportar em silêncio. O tempo passou voando e 5 anos se foram. Eu também cresci, mas não é difícil perceber que, no futuro, definitivamente serei um veneno fatal aos olhos das mulheres. Nesse momento, eu estava deitado na cama macia de Ji Kangli, deitado na cama pequena e macia que balançava. Por que você não está ansioso nesses últimos 2 anos, seu sujeito? Eu bufei despreocupadamente. Se ficar ansioso resolvesse alguma coisa, eu já estaria ansioso há muito tempo. Desde que essa coisa ficou dourada, é como se estivesse trancada, sem fazer o menor barulho. Além disso, com a senhora me protegendo, quem ousaria me tocar? Seu pequeno problema. Você é um porquinho travesso de verdade. Ji Kangli de repente se aproximou de mim, com seus olhos negros e misteriosos me encarando. Ela estendeu seus dedos finos e curvados e levantou meu queixo pequeno, cheia de charme. Está na hora de dormir. Involuntariamente, senti um arrepio. Não é apropriado em plena luz do dia. Havia um tom de desculpa em minhas palavras, mas aquela mãozinha de porco que se estendia. Já havia provado com ações. Conteúdo pago, proibido imaginar. Ao mesmo tempo, Lu Jiuning, a imperatriz dos 9 céus no domínio da chama celestial, murmurou, aquele pequeno ingrato, nunca vem me visitar. Sou sempre eu que vou vê-la. Olhando para a última pílula da felicidade em sua mão, seus lábios pequenos se franziram ligeiramente. Os olhos de Lu Jiuning estavam um pouco perdidos, como se a imagem daquele eu sorrindo e calculista aparecesse diante dela. É realmente comer e limpar, nunca pensando em vir dar uma olhada. Olhando para a pílula da felicidade imortal à sua frente, Lu Jiuning lentamente a colocou entre seus lábios vermelhos. Do outro lado, depois que Ji Kangli e eu conversamos longamente sobre os segredos do Kun, Ji Kangli lentamente aproximou sua cabeça do meu ouvido com olhos encantadores. Querendo escapar, minhas pernas ficaram fracas e eu sentei diretamente no chão. Espere até que eu deixe este bastão dourado ruir e se transformar em uma agulha divina para fixar o mar. As palavras mal tinham terminado quando a figura de Lu Jiuning apareceu do nada neste campo de ervas. Merda!
Olhando para Lu Jiunin que apareceu de repente, sabendo suas intenções, temi que Lu Jiunin fizesse alguma confusão. Agitei minha mão. A pílula imortal estava prestes a voar em direção a Lu Jiunin. Dê para mim, dê para mim. Um sorriso feliz apareceu no rosto de Lu Jiunin. Seu pequeno ingrato, quer comer e limpar sem reconhecer a dívida. Imediatamente, senti que estava sendo levantado. Lu Jiunin, sua rufia. Abaixe o pequeno mestre rapidamente. Quem comeu e limpou sem reconhecer a dívida com você? Incapaz de resistir, gritei alto. Ji Kangli, sua tigresa. Seu homem está sendo intimidado e você permanece indiferente. Ji Kangli sorriu levemente. Mas ele me deu demais. Ji Kangli então olhou para Lu Jiunin com um sorriso. Olhando para os dois que se encaravam, mas sorriam sem dizer uma palavra, involuntariamente senti um arrepio. Depois de procurar Lu Jiunin de cima a baixo, ela disse lentamente. Sobre o problema do mar espiritual do pequeno, eu tenho uma ideia. Levar o pequeno para a Ilha do Dragão. Deve haver uma solução. Não deve haver erro. É uma saída apontada por aquele velho charlatão. Ouvindo as palavras de Lu Jiuning, Ji Kangli ficou radiante. Ningguer, você vai comigo? Uma hesitação apareceu no rosto de Lu Jiuning, e ela disse, vamos dar uma olhada juntas, embora eu deteste aquele velho dragão lascivo. Na Ilha do Dragão neste momento, Qin'er, me poupe, se isso continuar, minhas costas não aguentarão. O digníssimo imperador dragão da Ilha do Dragão, Long Yaotian, segurava firmemente a placa da porta, querendo escapar, mas sua adorável esposa, Qin'er, permaneceu fria e não o deixou ir. Irmão, você não me ama mais? Antes, você era o mais carinhoso com Qin'er, e cada vez que me acompanhava era por um ano. Como você quer ir embora depois de apenas 2 semanas? O desejo de sobrevivência de Long Yaotian o fez dizer, Qin'er, me escute. Justamente quando Long Yaotian estava cheio de desespero, uma voz excepcionalmente familiar e um tanto estranha ressoou na Ilha do Dragão. O rosto desesperado de Long Yaotian se iluminou com alegria. É Ji Kangli quem veio me salvar. Afinal, não é você quem eu tanto procurei. Mas nunca consegui. Os olhos de Qin'er se estreitaram ligeiramente. Bah, raposa desavergonhada. Embora estivesse xingando, ela já havia soltado Long Yaotian, e a porta bateu pesadamente com um bang, e ela se virou e entrou em seu boudoir. Long Yaotian ainda queria se defender. Qin'er, não é como você pensa. Ao mesmo tempo, ele estava arrumando suas roupas. Ele estava explicando para a porta, e Qin'er, dentro do quarto, disse friamente, vá procurar aquela raposa que você tanto pensa. Ao ouvir a voz vindo de dentro da casa, Long Yaotian desapareceu instantaneamente no local e reapareceu diretamente no céu acima da Ilha do Dragão. Olhando para Ji Kangli e Lu Jiuning a 100 metros de distância, em menos de 3 respirações, Long Yaotian apareceu em nosso campo de visão. Eu não esperava que vocês duas irmãs viessem juntas. Se vocês não tivessem vindo, temo que em alguns anos, vocês teriam que me dar o 7º dia. Vocês sabem como foram esses 5 anos para mim. Ele abriu os braços e estava prestes a abraçar Ji Kangli e Lu Jiuning. Mas o que o esperava era uma pancada na cabeça das duas mulheres. Não sejam assim, minhas duas avós, só não nos vemos há menos de 1000 anos. E eu também não provoquei vocês duas avós. Long Yaotian estava cheio de desespero. Eu originalmente ofereci meu coração à lua brilhante, mas a lua brilhante ilumina a sarjeta. Lembrando-se das cenas em que ele foi espancado toda vez que perseguia essas duas avós, o coração de Long Yaotian estava cheio de lágrimas. Ji Kangli disse friamente, guarde essa sua aparência de cachorro sarnento. Eu, por outro lado, estreitei ligeiramente os olhos, observando o imperador dragão, que era um pouco bonito e tinha a lábia. Desde que fui trazido para esta Ilha do Dragão por Ji Kangli e Lu Jiuning, no ar desta Ilha do Dragão, eu consigo sentir o cheiro de tesouro. Neste momento, Long Yaotian finalmente me descobriu atrás de Ji Kangli. Long Yaotian invejou. Este é o porquinho que você tem criado, que veio da terra dos 10.000 demônios. Eu realmente não esperava que você gostasse disso. Se eu soubesse que você gostava disso, eu definitivamente poderia me transformar nisso. Ji Kangli revirou os olhos diretamente. Nós duas irmãs viemos hoje para discutir algo com você. Neste momento, Long Yaotian franziu ligeiramente a testa, pensando em obter alguns benefícios. O Lorde do Palácio do Dragão, Long Yaotian, abriu a boca solenemente. Vocês dois estão aqui hoje, há algo importante? É por causa do meu marido. Essa frase fez Long Yaotian se contradizer diretamente, com os cantos da boca se contraindo ligeiramente.
O chamado importante é o Salvador. Long Yaotian franziu ligeiramente a testa, olhando para mim deitado no chão estudando os tijolos de ouro. Eu sorri para Long Yaotian, mostrando um sorriso bobo. Definitivamente, há um grande tesouro sob esses tijolos de ouro. Desde que entrei neste salão do clã dragão, senti o desejo vindo do Dantian em meu corpo. Justamente quando eu estava estudando como entrar no porão, uma garotinha quase do meu tamanho veio até mim com suas perninhas curtas. Com medo de que as coisas fossem expostas, apressei-me a correr para trás de Dikandili para me esconder da garota, enquanto ainda pensava em meu coração, esperando chegar lá fora. Encontre um lugar e cave por aqui. A garotinha realmente aprendeu comigo e correu para trás de Long Yaotian para se esconder de mim. Por que você está aprendendo comigo, pirralho? Assim, os dois se jogaram para frente e para trás por um tempo, e então os dois disseram em uníssono: pai, esse bobo é muito divertido. Esposa, esse bobo é muito divertido. Por um tempo, o salão do clã dragão ficou extremamente silencioso. O tempo caiu em um silêncio infinito, e então os dois constantemente proferiram palavras perfumadas, indo e vindo. Os cantos da boca de Long Yaotian e de Kangli também se contraíram constantemente. Esposa, eu quero sair para tomar um pouco de ar fresco. Di Kangli assentiu silenciosamente. Assim que saí do salão do clã dragão, senti a forte fragrância emitida pelas ervas espirituais ao meu redor, e meu corpo correu involuntariamente em uma direção. Meu Deus, as ervas espirituais da Ilha do Dragão são infinitas. Olhando para as inúmeras ervas espirituais balançando ao vento, isso não é um banquete de atualização self-service. Só posso roubar um pouco silenciosamente. E a preciosa filha de Long Yaotian, Mu Yuniel, também estava me seguindo o tempo todo. Mu Yuniel não é do tipo que leva desaforo para casa. Determinada a encontrar uma maneira de recuperar o que perdeu, mas quando viu-me varrendo as ervas espirituais no jardim de ervas espirituais como um gafanhoto, ficou chocada. Esse cara é um fantasma faminto reencarnado? Seu ladrão desavergonhado, como ousa roubar minhas coisas? Mu Yuniel transformou-se em um raio de luz e correu em minha direção. Espere, não haja primeiro, vou mostrar a você um grande tesouro. Mu Yuniel disse arrogantemente. Pirralho, agora você sabe que está com medo. Parece que você não é burro, sabe que seu reino do mar espiritual perfeito não é páreo para vovó. Olhei para Mu Yuniel, que era extremamente arrogante na minha frente, os cantos da minha boca se curvaram ligeiramente e uma luz negra brilhou em minha mãozinha. Quando Mu Yuniel ainda estava curiosa sobre que tipo de tesouro era, eu bati na cabecinha de Mu Yuniel, e o controle rígido da arte da espada das 10.000 espadas entrou em vigor instantaneamente. Embora dure apenas 3 segundos, posso entregar em um piscar de olhos. Garotinha, seu ki é baixo e você ainda quer lutar comigo? Olhei para Mu Yuniel, que caiu no chão em transe. Velho dragão lascivo, ousei bater na minha esposa no começo, hoje vou cobrar alguns juros no corpo da sua preciosa filha. Enquanto falava, levantei a mão novamente e bati na bundinha de Mu Yuniel, e um som nítido de parar soou. No momento em que senti aquela sensação elástica, entendi por que de Kangli, aquela esposa boba, gostava de bater na bunda. Essa sensação elástica é ótima. Então tirei uma erva espiritual. Essa garotinha pode não suportar a erva espiritual. Mas a forma física de divindade do clã dragão desta geração não causaria danos graves. Paralisar todo o corpo da garotinha ainda é possível. Depois de colocar a pílula na boca de Mu Yuniel, os 3 segundos de tontura também foram perfeitos. No momento seguinte, o corpo de Mu Yuniel emitiu um trovão azul. Toda a pessoa começou a se contorcer sem parar. Mu Yuniel sentiu o estado anormal de seu corpo. Imediatamente, uma torrente de xingamentos saiu de sua boca. Quando a vovó se recuperar, vou te dar o que merece. Mas agora ela está paralisada, incapaz de fazer nada além de falar. Eu a observo com um sorriso. Diretamente, levanto a mão e começo a bater na bundinha de Mu Yuniel, uma vez após a outra. A bundinha também fica visivelmente vermelha e inchada. Seu cara desavergonhado, eu vou te matar. Pense em Mu Yuniel comendo vespas fritas na Ilha do Dragão por tantos anos. Nunca fui humilhada na frente de ninguém. Não sei que coisa esse ladrãozinho me deu. Na verdade, fez meu corpo perder a capacidade de se mover. Meu corpo inteiro está paralisado e há uma sensação estranha que a deixa muito envergonhada. Juntamente com os tapas constantes, essa sensação se torna ainda mais intensa, impactando seu cérebro incessantemente. Me ajude! Este ladrãozinho está me molestando. Ha 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 ha! Grite, grite! Esqueci de te dizer. Eu coloquei um encantamento de isolamento de som ao redor.
Ninguém vai te ouvir, mesmo que você grite até ficar rouca. Depois que eu dei 9.981 tapas, vi claramente que os olhos de Mu Yao estavam cada vez mais turvos e a amplitude de seus tremores estava aumentando. O que me surpreende é que essa garotinha não só não me xinga, como também está olhando para mim com um sorriso vermelho no rosto. Pare de fingir. Não pense que eu não sei. Seu corpo se recuperou. Mas Mu Yao estava muito sensata e obediente. Ela levantou a bundinha e se levantou do chão sozinha, com um rosto cheio de rubor, sem dizer uma palavra. Estou ficando arrepiado. Você não apanhou o suficiente? Por que está me encarando? Mu Yao parecia tímida e inquieta, com as mãozinhas agarrando a bainha de suas roupas. A maneira como Mu Yao está agindo é realmente muito estranha. Eu aceno para Mu Yao impacientemente. Ao mesmo tempo, dou a Mu Yao dezenas de pílulas da felicidade de primeira geração. Meu tesouro, aqui está para você. Vá brincar em algum lugar. Mu Yao queria recusar, mas quando viu que eram pílulas de 9 marcas, a boquinha de Mu Yao se abriu ligeiramente. Pílulas de 9 marcas. Você está me dando isso assim? O olhar de Mu Yao para mim se tornou ainda mais intenso e turvo. Enquanto eu falava, me retirei e fui direto para o lado do salão principal. Mu Yao me seguiu, olhando para mim com um olhar confuso. O que você está fazendo? Não me atrapalhe nos meus negócios. Pegue essa coisa e vá brincar em algum lugar. Em menos de alguns instantes, eu já cavei um buraco com mais de 1 metro de profundidade e já sinto que o tesouro sob o salão principal do clã dragão está emitindo uma aura cada vez mais forte. Mu Yao, que havia voltado a si, me olhou chocada. Como você conseguiu cavar através do chão daqui? Eu olhei para ela com um olhar de idiota e disse: cavar um buraco não é só ter mãos, mas o chão aqui é acima do salão ancestral do nosso clã dragão. Porque os membros do nosso clã dragão que morreram na Ilha do Dragão ao longo das gerações são enterrados lá, aqui estão os restos mortais de vários clãs imortais e espíritos Yin. O chão é indestrutível, mesmo meu pai teria dificuldade em quebrá-lo. Depois de ouvir, percebi de repente. Este chamado Salão Ancestral do Clã Dragão, para ser franco, não é um túmulo de dragão? A intuição me diz que definitivamente há uma grande oportunidade aqui dentro. Definitivamente há uma solução para o problema da estagnação do cultivo, mas essa garotinha está ao lado. E se ela sair para denunciar? Isso não seria em vão? Eu virei a cabeça e olhei para Mu Yao com um sorriso. O que a Yin Yao está fazendo? Mu Yao olhou para o rosto sorridente que de repente apareceu na frente dela, revelando um traço de medo. Mas, por alguma razão, ela estava muito animada e ansiosa. Não importa como você olhe, o cérebro dessa garotinha não é bom. Vamos enganar essa coisinha. Levando-a para o salão ancestral do clã dragão juntos, isso não conta como roubo, afinal, está na frente da princesinha do clã dragão. Imediatamente, o jovem perguntou brincando o nome dela. Ouvindo-me perguntar o nome dela, os olhos de Mu Yao brilharam ligeiramente. Será que essa pessoa está perguntando o nome dela para propor casamento ao pai dela? Mas nós dois acabamos de nos conhecer e ainda não nos conhecemos profundamente. Mas se ele de repente me fizesse esse pedido, devo concordar ou concordar? Afinal, ninguém nunca ousou tratá-la assim desde que ela era criança, e ela é a primeira. E aquela sensação de tapa na bunda é muito embaraçosa, mas o conteúdo pago é proibido de assistir. Pensando e pensando. Os pensamentos em sua mente gradualmente se desviaram. Mu Yao cobriu seu rostinho corado com as mãos e soltou um som envergonhado. Eu olhei para Mu Yao, que era muito estranha. Só perguntei o nome, é para tanto? Respirei fundo 2 vezes para acalmar minhas emoções gradualmente. Apontei o dedo para baixo. Empinei o peito e disse novamente, você entra comigo, então dividiremos os tesouros lá dentro pela metade. Mas se meu pai descobrir? Um traço de conflito apareceu no rosto de Mu Yao. A terra sabe, o céu sabe, você sabe, eu sei. Contanto que você não diga, como seu pai saberia? Se você não fizer isso, eu farei sozinho. Se houver grandes tesouros lá dentro, não fique com inveja. Justamente quando eu estava prestes a citar a arte da guerra de Santsu, Mu Yao concordou apressadamente. Meia hora depois. Mu Yao, esse túnel tão longo foi todo cavado por mim sozinho. Você não ajudou em nada. Quando chegarmos lá, eu escolho os tesouros primeiro. Esta é minha casa, eu escolho primeiro. Mu Yao disse calmamente. É como se eles tivessem voltado ao normal. Antes mesmo de verem os tesouros, eles começaram a discutir por causa da distribuição desigual dos espólios.
olhando fixamente um para o outro. Nenhum dos dois cedia, e eu não aceitava perder. Aproveitando-me da desatenção de Mu Yao, belisquei seus lábios. Uma jujuba da felicidade foi enfiada diretamente em sua boca. Acompanhada por um rasgo, Mu Yao sentiu a familiar sensação de dormência. Instantaneamente, cobriu todo o seu corpo. Ao mesmo tempo, um prazer semelhante inundava seu cérebro. Pará, 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 P.A. É para você aprender a obedecer. Ainda ousa barganhar com este jovem mestre? Mu Yao sentiu a dor vinda de suas nádegas e uma sensação estranha. Mordendo o lábio inferior com os dentes superiores, ela emitiu um som choroso da garganta. Eu errei. Vou obedecer a você em tudo. Continue, continue.